Olá pessoal, aqui é o professor Carlos Alberto, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos Python. Pessoal, então nesse vídeo a gente vai trabalhar com listas e o bloco de repetição for. Vamos lá. Pessoal, listas é um tipo de variável, só que agora nessa variável eu consigo armazenar uma sequência de valores, tá? Então esse tipo de variável a gente chama de variável composta. Então, antes, vocês utilizavam as variáveis para armazenar uma só informação, né? Agora, em uma variável, eu consigo colocar uma sequência de informação. Então, antes vocês trabalhavam com variáveis simples e agora vocês vão aprender a trabalhar com listas que são variáveis compostas. Olha só, como que eu crio uma lista? Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho aqui a variável i, que recebe uma sequência de valores, tá? Para eu definir uma lista, eu preciso começar abrindo o colchete e terminar fechando o colchete. Dentro desse colchete, eu vou ter a sequência de valores separados por vírgula. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma sequência de valores numéricos, tá? No outro exemplo, eu tenho uma sequência de strings. Então, em uma variável, eu tenho uma sequência de valores, tá? Pessoal, essa sequência ela possui um índice para que eu consiga acessar essas informações posteriormente, tá? Então, o primeiro item, ele sempre vai começar no índice 0. Segundo item, índice 1 e assim por diante. É assim que a gente acessa os valores de uma lista. As listas, diferente das variáveis que a gente estava vendo até agora, elas possuem uma série de recursos. Então, em uma lista, eu consigo, por exemplo, somar todos os valores de uma lista, verificar qual o valor mínimo de uma lista, verificar qual o valor máximo de uma lista. Então, ela me dá uma série de recursos para eu trabalhar, tá? Então, é por isso que é muito mais vantajoso para os programadores trabalharem com listas do que uma série de variáveis simples, né? Muito mais fácil a gente trabalhar com listas, que é uma variável composta, tá? Então agora a gente vai lá para o código para a gente ver como trabalhar com as listas. Antes de falar da lista, eu só vou fazer uma observação aqui em relação a esse código inicial, que é só para ficar mais fácil para eu explicar para vocês, tá? Esse código, ele importa uma biblioteca que permite eu dar comandos aqui no terminal para ir limpando a tela, ok? Então vamos lá. Listas, pessoal, retomando, listas é uma variável composta que possibilita o armazenamento e manipulação de uma sequência de informações, ok? Então, antes variáveis simples a gente utilizava somente uma informação e agora com as listas eu tenho a possibilidade de inserir uma sequência de informações e ainda ter vários recursos para manipular essas informações. Então, primeiro, como que a gente cria uma lista? Então vamos pensar aqui numa lista de mercado, por exemplo. Então, ó, primeiro eu tenho o nome da minha variável, tenho um operador de atribuição, abro colchetes no início e fecho aqui no final. E dentro do colchetes eu tenho a sequência de informações que eu quero trabalhar, tá? Então, lembrando que string eu coloco aqui entre aspas, simples ou duplas, no caso aqui eu estou usando duplas. E uma coisa importante, pessoal, é que eu não preciso me prender a um só tipo de informação. Então, eu não preciso em uma lista utilizar só string ou só dados numéricos, tá? Eu posso misturar aqui sem nenhum problema. Então, aqui eu tenho arroz, feijão, carne, que é do tipo string, e aqui eu tenho o que seria o valor da minha lista de mercado, tá? 54,35, ok? Vou executar esse código. Então tá aqui, ó, a minha lista de mercado. Arroz, feijão, carne e o valor. Print, lista de mercado, vírgula, e eu só chamei a minha variável que tem essa sequência de informações, ok? Pessoal, mas e se eu querer acessar uma única informação dessa sequência, tá? Então, a gente vai aqui para o segundo exemplo. Para eu acessar essa informação, eu preciso utilizar o índice da minha lista, tá? O que é o índice? É a posição de cada item
dentro da minha lista. Uma coisa super importante da gente tomar nota aqui é que esse índice inicia na posição 0. Então, o item 1 ele corresponde ao índice 0, item 2 ao índice 1 e assim por diante. Então, olha só, se eu pedir para imprimir a minha lista de mercado no índice 1, o que vocês acham que vai ser impresso? O arroz, feijão, carne. Vou executar aqui para a gente poder observar. Então tá aqui, ó, feijão, que é o segundo item na posição 1, índice 1, tá? Então, índice 0, índice 1, índice 2 e assim por diante. Ok? Então é assim que eu consigo acessar um item específico da minha lista, tá? Pessoal, e se eu querer alterar um item dessa lista? Olha só, tem aqui meus itens, tá? Tem 4 itens na lista, mas eu quero alterar um índice em específico, um item específico, tá? O que eu faço? Eu vou indicar o índice que eu quero alterar, vou utilizar o meu sinal de atribuição e aqui eu coloco o valor que eu quero substituir. Então, nesse caso aqui, eu estou substituindo o valor que está no índice 1. Tá? Qual que é o índice 1? Índice 0, índice 1. O que vai acontecer aqui? A minha lista aqui era arroz, feijão, carne e o valor. Agora vai ser arroz, açúcar, carne e o valor. Tá? Vamos executar para ver. Tem um erro aqui de espaço. Então tá aqui, ó, arroz, feijão, carne e o valor na impressão anterior. E agora eu tenho arroz, açúcar, carne e o valor, tá? Então lembrando, toda vez que eu quero alterar um índice específico, eu simplesmente utilizo o colchete e indico qual o índice que eu quero alterar, mais o meu valor de atribuição e o valor que eu quero adicionar, ok? Pessoal, então ó, a gente viu como criar uma lista, né? Como acessar o índice da lista, se eu quero imprimir, eu vou utilizar os índices, como substituir um valor em específico utilizando o índice, tá? E agora se eu querer fazer operações matemáticas com esses valores, vamos aqui para o próximo exemplo. Então agora eu tenho uma variável numérica ou uma lista numérica. Aqui eu tenho os valores 1, 2, 3, 4 e 5, daquela mesma forma que eu falei para vocês. Operador de atribuição entre colchetes e os valores separados por vírgula, ok? Aqui eu faço uma impressão simples dessa lista que chama números, tá? E aqui eu quero fazer uma operação matemática com esse valor. Pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que indicar o índice que eu quero fazer a minha operação, tá? Então aqui eu estou chamando a lista no índice 2. O que é o índice 2? Vamos lá. Índice 0, índice 1, índice 2. Então o valor 3. Então, na verdade, aqui eu estou multiplicando o valor 3, que é o item referente ao índice que eu coloquei aqui, vezes 2. Vamos lá. Olha lá, resultado igual a 6. Eu multipliquei 3 por 6. Mas se eu querer multiplicar outro item dessa lista, sem problema. É só eu vir aqui e alterar o índice. Então, por exemplo, eu vou colocar o índice 1. O índice 1, ele se refere ao item 2, correto? Então, aqui, ó, índice 0 é o valor 1. Índice 1 é o valor 2. Então, aqui, ó, índice 1 vezes 2. Executei. Resultado igual a 4, ok? Então é assim que eu faço operações matemáticas, utilizando uma lista com valores numéricos. É claro que o valor que você está acessando para fazer essa operação matemática tem que ser um valor numérico, ok? Pessoal, o próximo recurso que a gente vai ver é como deletar um item da lista, tá? Para isso, eu utilizo o comando del, da forma que está aqui no exemplo, ó. Del, lista, mercado, e eu vou indicar o item que eu quero remover. No caso, eu estou indicando o valor 1, ou seja, o item que está no índice 1. Qual é esse item? Eu tenho arroz na posição 0, no índice 0,
eu tenho feijão na posição 1, tá? Então aqui, ó, eu tenho a minha lista de mercado, vou imprimir a minha lista completa, vou realizar a remoção desse item específico e também depois eu vou imprimir a minha lista atualizada. Vamos lá? Então tá aqui, ó, a lista anterior, ainda com o feijão, depois eu dei o comando del aqui, ó, del lista de mercado, indicando o índice que eu queria remover, e ele removeu o feijão, ok? Beleza. Só que essa não é a única forma de eu remover itens na minha lista, pessoal. Olha só. De novo, eu tenho aqui minha lista, tenho impressão. Agora eu vou utilizar o comando remove. Qual que é a diferença do comando remove para o comando del que a gente viu agora há pouco? No comando del eu indico o índice que eu quero remover. Já aqui no comando remove eu vou indicar o item que eu quero remover, literalmente o item. No caso eu vou indicar, aqui eu vou escrever feijão. Tá? Então o remove vai procurar na minha lista esse item, independente do índice. Tá? Agora eu não estou trabalhando com índice. Independente do índice, ele vai procurar esta palavra na minha lista e vai remover. Ok? Ó, de novo, eu vou colocar aqui para imprimir a lista completa e depois a lista atualizada. Vamos lá? Então aqui, ó, de novo, arroz, feijão, carne e o valor, arroz, carne e o valor. Beleza? Então, ó, vimos o del, que eu removo a partir do índice que eu quero. Vimos remove, que eu removo a partir do item, tá? Escrevendo o item que eu quero remover. E agora, a gente vai ver um exemplo removendo por pop. Então, ó, lista de mercado ponto pop. Aqui eu não passo nenhum valor, não passo índice e não passo item que eu quero remover. Por quê? O pop vai remover o último item da minha lista, tá? Então, qual que é o último item? Nesse caso, é o item 54.35. Nesse caso, ele vai remover esse último item. Vou executar aqui. Então, olha lá, ó, arroz, feijão, carne e o valor. Agora só tem arroz, feijão e carne, porque o pop remove o último item. Então, você tem essas três opções de remoção de itens, pessoal. Agora, como que eu adiciono um item na minha lista? Agora eu vou utilizar outro comando, que é o append. Tem aqui, ó, uma data, um exemplo aqui como se fosse a data da compra, tá? Coloquei aqui como se fosse um valor do tipo string, entre aspas. Utilizando o append, eu estou adicionando esse item na lista, tá? E qual a posição que ele adiciona? Ele vai adicionar no último item da lista, ok? Vamos lá, vamos executar. Olha só, então eu tenho a minha lista anterior e depois a lista atualizada. Agora com o item que eu adicionei como último item da lista, certo? Então é assim que nós adicionamos itens nas nossas listas, ok? Pessoal, vão aparecer situações em que a gente precisa descobrir qual o índice de um item específico, tá? Então, por exemplo, qual que é o índice de feijão? Vamos supor que a gente não conhecesse essa lista e a gente não tivesse acesso aos itens dessa lista, ou até que essa lista fosse muito grande. Não tem por que eu ir lá e ficar procurando qual que é o índice do produto que eu quero, no caso o feijão, tá? Mas eu tenho um comando para isso, que é o index. Então, lista de mercado.index e o valor que eu quero descobrir o índice. Ele vai me retornar. Nesse caso, eu guardei aqui no índice feijão, tá? E aqui eu estou imprimindo esse índice. Vamos ver. Então, tá aqui, ó, índice 1. Retomando, 0, 1, 2, 3. Feijão está aqui no índice 1. Pessoal, além de saber qual é o índice do item, igual a gente acabou de ver com o comando index, às vezes eu quero saber quantas vezes esse item aparece na lista, tá? Para isso, eu vou utilizar o comando count, lista mercado.count, e vou passar o item que eu quero descobrir quantas vezes ele aparece na lista. Nesse caso, feijão aparece uma vez, então ele vai ter que me retornar o valor 1. Então, ó, vou guardar aqui, ó,
lista mercado.count feijão. Quantidade de feijão, minha variável. E aqui eu vou imprimir minha variável. Tá aqui, ó, uma vez, ok? Beleza, então já vimos como descobrir o índice, contar quantas vezes aparece, como remover, como adicionar, tá? Agora a gente vai trabalhar com uma lista numérica e realizar algumas operações de forma automática aqui, que a lista já nos dá essas funções prontas, a gente não precisa fazer isso manualmente. Por exemplo, eu quero saber o tamanho da lista. Como que eu faço isso? Primeiro, eu declarei uma nova lista aqui, ó, números igual 1, 2, 3, 4, 5. Tem uma lista com 5 itens aqui, beleza? Agora eu quero saber o tamanho dessa lista. Como que eu faço isso? Tem um comando já pronto para a gente, que é o comando len. Comando len, eu passo a minha lista como parâmetro, ela me retorna o tamanho dessa lista, tá? Tenho minha variável que está armazenada e eu vou imprimir essa variável. Vou executar aqui, ó. Deixa eu só comentar essa lista de mercado, que eu não vou usar mais ela por enquanto. Então eu tenho aqui, executando de novo, ó, tenho a lista números e tenho o tamanho da lista, que é o valor 5, certo? Tamanho da lista, ele me retorna de uma forma automática. Além do tamanho da lista, eu posso saber qual é o maior valor dessa lista, tá? Então, nesse caso aqui, como é uma lista pequena e simples de ver, eu consigo enxergar que o maior valor é 5, tá? Mas como que eu faço isso de maneira automática? Eu tenho agora o comando max. Comando max, que eu passo também como parâmetro a minha lista, e ele vai me retornar o maior valor. Ó, cliquei aqui, tenho o maior valor. Da mesma forma que eu consigo encontrar o maior valor, eu consigo encontrar o menor valor. Que nesse caso, em vez de max, eu vou utilizar o min. Min, passando a lista como parâmetros, eu vou ter o menor valor. Vou imprimir aqui também. Tá aqui, ó. A lista, maior valor, menor valor. Certo? Além do maior, além do tamanho da lista, do valor maior, do valor mínimo, eu ainda tenho a soma. Então tá aqui, ó, soma. Quero saber a soma de todos os números dessa lista. Então vou utilizar o comando sum e vou passar como parâmetro a minha lista. Ele vai me retornar a soma de todos os números dessa lista. Vou imprimir aqui. Vamos lá, aqui ó, soma valor igual a 15. Ok, pessoal? Agora a gente vai para o último item das listas. Vamos lá. É o operador in, pessoal. Operador in. O que isso quer dizer? Olha só. Vamos pegar essa parte do código aqui. 3 em números. O que isso quer dizer? 3 está na lista números? É isso que eu estou perguntando. É isso que eu quero saber se é verdadeiro ou falso. 3 está dentro da lista, faz parte da lista. Então eu vou utilizar esse comando in. 3 em números. Ele vai me retornar uma resposta. Uma resposta que pode ser verdadeiro ou falso. Nesse caso, está aqui, ó, true, é verdadeiro. Por quê? 3 faz parte da lista, está aqui, ó, dentro da lista. E se eu colocar aqui o valor 10? O valor 10 faz parte da lista? Não, então ele tem que me retornar falso aqui, ó. Vou executar, ele me retornou falso. Isso aqui é super importante para quando vocês forem fazer as suas estruturas de decisão, tá? Então vocês vão verificar se algum item está dentro dessa lista e a partir das respostas vocês constroem seus blocos de comandos dentro da estrutura de decisão, ok? Pessoal, sobre listas hoje, era isso que eu tinha para passar para vocês. E agora a gente vai trabalhar com o bloco de repetições for. Então vamos lá, pessoal. Laço de repetição. Vocês já começaram a ver com o professor Rodolfo. Vocês viram o laço de repetição while. E o que consiste um while? É você repetir um determinado número de vezes um bloco de código, correto? E no while, vocês inserem um critério de parada, por exemplo, um contador, né? Enquanto o contador
for menor que 10, repita este código, certo? O for também é um laço de repetição, só que a diferença é que eu já determino a quantidade de vezes que eu quero que ele execute aquele bloco de comandos, tá? O formato do for é o seguinte: o comando for seguido de uma variável, o comando in e uma sequência. O que seria essa sequência? Pode ser uma lista, por exemplo, né? É um intervalo de valores, ok? Essa variável, a cada laço do for, ela vai assumir item por item dessa sequência. Essa é a ideia, tá? Então, basicamente, a gente vai fazer a leitura da seguinte forma: para cada variável dentro dessa sequência, faça algo, ok? Lembrando que tem que estar identado, né? Tem que estar dentro do bloco for para que ele seja executado. Então vamos lá para o código para a gente ver isso na prática. Pessoal, olha aqui, eu tenho uma lista de mercado. Nessa lista eu tenho 3 itens: leite, frutas e carne. Olha só, como que eu estou trabalhando com essa lista junto com o for. Primeiro, eu tenho a variável i, que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui é uma variável, né, que vai receber cada item dessa lista, um de cada vez, a cada laço. Então aqui, ó, para cada i dentro da lista do mercado, imprima i. Ok? Vamos executar para ver o que acontece. Olha lá, leite, frutas, carne. Então no primeiro laço, o i, ele vai receber o primeiro item dessa lista, que é o leite. Como eu pedi para imprimir o i, ele está valendo leite no primeiro laço. No segundo laço, ele passa a valer o segundo item. E assim por diante. Ok? Esse é o formato geral de como o for funciona. Certo? Pessoal, mas não somente com uma lista eu posso utilizar o for. Tá? Existe outra forma que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu comentar esse código, que é através do comando range. Olha só, range. O que quer dizer range? Range é um intervalo, tá? Um intervalo com início e fim de acordo com os números ou parâmetros que eu estou passando para ele. Então, eu coloquei aqui, ó, range 0 e 5, tá? Então, lendo esse for, como é que ficaria? Para cada contador, ou seja, essa variável, dentro deste intervalo, eu quero que imprima este contador. Então, no intervalo de 0 a 5, o contador no primeiro laço vai valer 0, depois vai valer 1, valer 2 e assim por diante. Tá? Então vamos lá. Olha só, o contador, a minha variável, ele vai receber o primeiro item do intervalo no primeiro laço. No segundo laço, ele recebe o segundo item, assim por diante. Olha só, o range de 0 a 5 eu coloquei aqui. Então, reparem, ele vai começar no 0, mas ele vai até o 4, pessoal. Sempre que eu colocar um número aqui, ele vai até um anterior, ok? Ele inicia em 0, mas ele vai até um número anterior. Então, se eu colocar aqui de 0 a 10, o contador no primeiro laço vai valer 0, depois vale 1, vale 2, até o 9, certo? Aqui, ó, executei, está aqui impresso na tela para gente, ok? Então, nós já vimos que o for ele pode trabalhar tanto com listas, né, para ele imprimir, ou a gente trabalhar com todos os itens de uma lista, ele vai lendo de item a item, ou eu posso trabalhar com range, né, um intervalo de valores, ok? Outra forma de eu trabalhar com for, pessoal, eu posso trabalhar com strings, né? Olha só. Vamos ler esse for aqui. Para cada caractere nesta string, imprima o caractere. O que é esse caractere? Isso é uma variável comum, tá? Mas o Python vai entender que uma string é uma sequência de caracteres, tá? Então, se eu executar esse código aqui, ele vai imprimir de caractere em caractere, tá? Então, olha só, Python, ok? Aqui, eu chamei a minha variável de caractere, mas poderia ser qualquer coisa, né? É só o nome de uma variável aqui.
Poderia ser x, por exemplo. Executo, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês uma forma mais elaborada de fazer o for, tá? Que é um for dentro de outro for. Olha só, eu falei para vocês que a cada laço, essa variável que eu coloco aqui, ela assume um valor da minha sequência. O range, no caso aqui, está 0 e 5. Então, no primeiro laço, o i vai passar a valer 0, certo? Só que dentro desse bloco, eu tenho outro for, tá? Agora, a variável vale a. Então, a também tem um intervalo de 0 a 5, tá? Então, vamos lá. No primeiro laço, o i vai valer 0 e o a vai valer 0, certo? Só que eu vou executar todo esse for interno aqui para depois eu ir para o segundo laço do i, né? Então, olha só. Quem que eu estou imprimindo aqui? Vou imprimir só o a, tá? Vou executar aqui. Eu imprimindo A, pessoal, o I eu não estou imprimindo. Reparem isso, eu não estou imprimindo. Estou imprimindo só o A. Então, o I vale 0, tá? Eu vou para o próximo for e começo a rodar esse próximo for imprimindo A de 0 a 5. No caso, ele vai imprimir de 0 a 4. Então, olha só. 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? Esse foi o primeiro for interno. Agora ele sai desse for, porque acabou, ele chegou no final do intervalo, e volta para o for de cima. Agora aí vale 1. Agora ele entra de novo no for interno e vai executar novamente imprimindo A. Tá? Então 0, 1, 2, 3, 4. Está aqui de novo. Tá? Então quantas vezes ele vai executar esse for aqui? 5 vezes. Né? As 5 vezes desse for exterior. Beleza? Então eu posso fazer o que a gente chama de loop aninhado, um for aninhado. É um for dentro de outro for. Ok? Esse for aninhado pode ser utilizado também com as listas. Mas vamos lá. Eu vou passar outro detalhe para vocês em relação às listas. Eu mostrei para vocês que a lista é uma sequência de informações, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Eu falei também que essas informações não necessariamente precisam ser só números ou só strings, né? Agora, outro detalhe. E por que não um desses itens dentro da lista ser outra lista, né? Então, aqui, ó, o primeiro item vai ser 1, 2, 3, 4, 5, certo? O segundo item vai ser 20, 30, 40 e 50, tá? Então, se eu perguntar para vocês, qual é o valor do índice 3 dessa lista? Então, vou contar. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. É 40. Agora, se eu perguntar qual que é o valor do índice 0 dessa lista, ela vai me retornar outra lista. Tá vendo? Porque eu tenho uma lista dentro de outra lista. Também aqui a gente fala que são listas aninhadas. Ok? Beleza, pessoal. Eu posso trabalhar também de forma que todos esses itens sejam listas. Tá? Então eu tenho aqui uma lista e dentro dessa lista eu tenho sublistas, tá? Para ficar um pouco mais claro para vocês, eu vou até colocar de forma um pouco mais visível. Se eu colocar dessa forma, o que fica aparecendo para vocês? É como se eu trabalhasse com matrizes, né? Ou pensa numa tabela do Excel, onde eu tenho as linhas, onde cada linha, nesse caso aqui seriam as minhas listas, e as colunas
seriam os itens dessa lista, né? Então a coluna 1 aqui seria todos os primeiros itens de cada lista, ok? Mas uma lista dentro de lista é como a gente pensar em uma matriz, certo? Mas então, e nesse caso, como que eu faço para acessar esses itens, pessoal? Vamos lá. Olha só. Print. Antes de fazer o print, eu vou comentar aqui as linhas de baixo. Vamos lá. Eu tenho uma lista aqui em cima e eu quero imprimir o primeiro item. O primeiro item, índice 0. Vou imprimir aqui. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? O item 0 é uma lista. É a primeira linha, essa aqui de cima, certo? E se eu quiser um item dessa primeira lista? Então é o seguinte, eu sei que no índice 0 eu tenho uma lista. E nessa lista do índice 0 eu quero o item 2, por exemplo. Então eu quero a primeira lista, item 0, 1 e 2. Ou seja, eu quero que imprima o número 3. Vamos ver se funciona? Então tá aqui, ok? Então é dessa forma que vocês conseguem acessar listas aninhadas, tá? Então eu acrescento mais um colchete aqui e digo o índice que eu preciso acessar. Então vamos lá. Ó, dito isso, eu tenho aqui uma lista e dentro dessa lista eu tenho outras listas. Tenho 3 listas, certo? Então eu vou pedir para imprimir. Tá? Então, ó, para cada valor dentro dessa lista, imprima esse valor. Qual é o valor? Quantos itens eu tenho dentro dessa lista maior? Eu tenho 3 itens. Cada item também é uma lista. Então, vamos lá. Olha só. Valor. Ele primeiro passa a valer a primeira lista, depois a segunda lista, depois a terceira lista, certo? E eu imprimi cada lista de forma separada, ok? Agora, pessoal, eu quero fazer o seguinte, eu quero imprimir individualmente cada item dessa lista. Como que eu faço? Olha só, a gente já viu ali em cima, eu faço um for aninhado, tá? Então vamos lá. For item in de quem agora? Valor, ele vai receber o quê? Uma lista, né? Então no primeiro laço, o valor vai valer essa primeira lista aqui. Correto? Então eu vou fazer for item dentro de quem? Dentro de valor. Certo? E aqui eu vou pedir para imprimir o item. Então o que vai acontecer? Valor vai receber a primeira lista. No próximo for, eu vou percorrer valor e vou imprimir cada item de valor. Tá? Vamos ver se vai funcionar. Opa, faltou 2 pontos aqui. Agora sim. Olha lá. 1, quem que é 1? É o primeiro item da primeira lista. 2, segundo item da primeira lista. 3, terceiro item da primeira lista. Certo? Agora ele sai desse laço e volta para o laço maior. O valor vai para a sua segunda volta, que ele vai pegar a segunda lista. E agora ele começa. Imprime 10, 15 e 14. Aqui, ó, 10, 15 e 14. Depois ele vai para a terceira volta e imprime 10.1, 8.7 e 2.3. Ok? Então as listas eu posso trabalhar de forma alinhada, que é uma lista dentro da outra, e o for também, um for dentro do outro, para trabalhar com listas alinhadas. Ok? O último exemplo que eu vou passar para vocês é como a gente imprime, como que a gente descobre os números pares de uma lista de números. Então, olha só. Eu tenho aqui uma lista que tem os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10. Eu quero descobrir quais desses números são números pares, ok? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu tenho que pensar é como eu vou percorrer essa lista, né? Vocês poderiam falar, vou verificar item por item. Ok, nessa lista aqui que tem 10 itens pode ser. Mas se eu tivesse uma lista com 1000 itens, daí fica inviável, né? Então vamos lá, melhor forma de resolver esse problema, eu utilizo um for para percorrer item a item e eu verifico esses itens se ele é um número par ou não. Então vamos lá, for num in lista. O que eu estou falando? Para cada número dentro da lista, faça o que está abaixo. E o que está abaixo? Se número, ou seja, se essa variável, se esse item, por 102, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando o resto da divisão por 2. Se o resto da divisão por 2 for igual a 0, quer dizer que esse número é par. Se ele for par, se isso aqui for verdadeiro, eu vou imprimir este número. Ok? Primeiro eu vou comentar esse exemplo de cima aqui e vamos executar para ver se está funcionando. Ok, funcionou perfeitamente. Ó, ele vai percorrer item a item, ele vai pegar cada item, vai verificar se esse item dividido por 2, se o resto dessa divisão é igual a 0, e caso isso for verdadeiro, ele vai imprimir um número. Nesse caso, então, ó, 2, 4, 6, 8 e 10. Ok, pessoal? Bom, por hoje é só. Bons estudos para vocês, tá? E qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato com os professores, estamos à disposição, ok? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.